Ten, The Pearl Jam, é um álbum que simplesmente definiu uma geração. Mas olha, a história por trás dele é muito mais sombria do que aqueles hinos de estádio que todo mundo conhece fazem parecer. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na anatomia desse clássico, desde o luto que deu origem a tudo até uma espécie de mini-ópera que está escondida bem ali no meio das faixas. E para começar, essa frase do Ed Vedder já diz tudo, né? Ela vai direto no coração do que é o Ten. Isso aqui não era só sobre fazer música, era literalmente uma questão de sobrevivência. E é essa honestidade brutal que a gente vai explorar agora, mergulhando na dor e, claro, na genialidade que criaram esse álbum. Então vamos lá, esse é o nosso roteiro. A gente começa com a banda surgindo das cinzas, depois vamos desconstruir o som único do álbum. Na sequência, a gente revela uma trilogia secreta, decifra hinos que não são bem o que parecem, e por fim, a gente vai entender por que o Ten continua tão relevante até hoje. Ok, primeiro capítulo, as origens. Para entender o Ten, a gente precisa voltar lá para a cena de Seattle, no comecinho dos anos 90. Foi lá que uma tragédia acabou, por ironia do destino, abrindo caminho para a formação do Pearl Jam. Se a gente olhar essa linha do tempo, parece até coisa de filme, né? De um lado você tinha músicos de luto em Seattle, mas com riffs poderosíssimos na mão. Do outro, lá em San Diego, um surfista com uma voz cheia de poesia e dor. E uma fita cassete foi o que conectou tudo. Quando essa fita voltou para Seattle, ela não trazia só vocais, ela trazia o futuro do Pearl Jam. Bom, com a banda formada, a pergunta era: qual vai ser a cara deles? Qual vai ser o som? E a resposta está na arquitetura sonora do Ten. Foi uma fusão genial que pegou o rock clássico e o arrastou com tudo para o futuro sombrio dos anos 90. O segredo do som do Ten está nessa mistura. A produção do Rick Parashar trouxe aquela grandiosidade do rock de estádio, sabe? Com aquele reverb, guitarras em camadas. Mas a alma da coisa vinha do pós-punk. O jeito que as guitarras do Gossard e do McCready conversavam, junto com a bateria pesada do Cruzen, criou uma tensão única. O som era épico e, ao mesmo tempo, visceral. E isso nos leva a um dos segredos mais fascinantes do Ten. É que antes mesmo de entrar oficialmente na banda, o Vedder não chegou só com a voz. Não, ele chegou com uma história completa, uma narrativa sombria, escondida dentro de 3 músicas. Essa trilogia, que ficou conhecida como Mamaçã, foi basicamente o teste do Vedder. Em vez de só cantar em cima dos riffs, ele criou uma mini-ópera. Foi o jeito deles de dizer: olha, eu não sou só um vocalista, eu sou um contador de histórias e eu tô pronto para explorar o lado mais obscuro da mente humana. E essa jornada do personagem é uma descida ao inferno, literalmente. Começa com a revelação traumática em Alive, isso leva à explosão de violência em Once, que não por acaso é a faixa que abre o álbum, e tudo termina no arrependimento amargo de Footsteps, que é um lado B. Juntas, essas 3 músicas formam uma tragédia completa, que a maioria das pessoas nem fazia ideia que existia. Agora, vamos falar dos maiores sucessos do álbum Alive e Jeremy. Músicas que todo mundo cantou a plenos pulmões, mas que poucos realmente entenderam na época. A verdade por trás delas é muito mais complexa e, para ser sincero, bem mais perturbadora. O ponto-chave aqui é o contraste absurdo. Musicalmente, Alive é otimista, tem aquele solo de guitarra triunfante do Mike McCready. O público abraçou a música como um hino de resiliência, de superação. Mas, na real, a letra conta uma história de dor. A frase I'm still alive, eu ainda estou vivo, não é uma celebração, é uma maldição. E se a história de Alive já é pesada, a de Jeremy é ainda mais direta, mais trágica. Ela foi inspirada em 2 eventos reais que marcaram o Ed Vedder profundamente. O Vedder juntou essas 2 memórias trágicas e criou um alerta poderoso sobre o perigo da negligência e do isolamento. E a composição do Jeff Emmett, com aquela linha de baixo inconfundível e o violoncelo melancólico no final, constrói a tensão sonora perfeita para essa história devastadora sobre um garoto que ninguém quis enxergar. E aí veio o videoclipe, que foi controverso sim, mas extremamente poderoso. Ele levou essa mensagem para um público gigantesco. E essa chuva de prêmios no VMA de 93 não foi só um reconhecimento artístico, foi a confirmação de que o Pearl Jam tinha tocado numa ferida aberta da sociedade, transformando uma tragédia em um debate cultural. Tudo isso nos leva à pergunta final. Por que, depois de tantas décadas, o Ten ainda mexe tanto com a gente? Vamos dar uma olhada no legado atemporal de um álbum que se recusa a envelhecer. Olha só que interessante esses números. O Ten foi uma maratona. Ele cresceu devagar, no boca a boca, até virar esse monstro de platina.
Já o álbum seguinte, o VS, foi uma explosão, quebrou recorde de vendas e provou que a base de fãs que o Ten construiu tinha transformado o Pearl Jam num fenômeno global. Então, por que ele resiste? Porque ele falou de forma honesta sobre coisas que todo mundo sente. A busca por identidade, o trauma, a vontade de sobreviver. Esses temas não têm data de validade. O álbum conseguiu pegar essas emoções super complexas e embalar num som que era, ao mesmo tempo, familiar para quem gostava de rock clássico e totalmente novo para a galera alternativa. No fim das contas, o grande legado do Ten é esse. Foi um álbum que deu permissão para as pessoas sentirem. No mundo que cobra força o tempo todo, ele mostrou que ser vulnerável podia ser uma forma de poder. Ele criou um refúgio sonoro para milhões de pessoas que se sentiam deslocadas. E isso deixa a gente com uma última reflexão. No mundo que mudou tanto, por que será que essa honestidade crua, quase brutal, do Ten ainda soa não apenas relevante, mas necessária? Talvez seja porque a nossa necessidade de se conectar com a verdade, por mais dolorosa que ela seja, essa nunca vai embora.